Bom, você já deve ter ouvido por aí que o Trump está querendo desligar o GPS no Brasil. Será que o Trump vai desligar realmente o GPS no Brasil? O que realmente pode acontecer caso ele faça isso? Porque aqui no Brasil a gente usa o sistema americano de GPS. E tá correndo esses boatos por aí por causa daquela treta de taxação, de Bolsonaro, disso e daquilo, enfim. É fato que nós não temos ainda, até o momento, não foi realmente, o Trump não falou que vai fazer isso. Então, ou seja, por enquanto ainda são boatos, mas e se isso acontecer? E se o Trump de repente der a ordem e falar, não, desliga o sinal, vamos cortar o sinal lá com o Brasil, porque a gente não aguenta mais tudo isso que está acontecendo. O que está acontecendo? Calma que a gente vai discutir ainda nesse vídeo e o que será que aconteceria, né? Primeiro que o GPS, eu também até tinha essa dúvida até então, que o GPS, a impressão que a gente tinha que o GPS era só o Waze, o Google Maps, que era só para a gente se localizar aí, para os motoristas trabalharem, para os motoboys trabalharem também, usar o GPS ali. Mas o GPS, na verdade, ele é uma empresa americana que está ligada ao sistema de defesa americano. Na verdade, é o sistema de defesa americano que controla que controla o GPS americano. E por que nós não temos? Essa é a pergunta. Por que nós não temos? A gente também vai discutir isso. E como deu para perceber, mesmo passando-se 2 dias do último vídeo, da festa que eu fui, se você viu o vídeo de ontem, sobre eu ter ficado traumatizado por causa da balada, que eu fui, sim, tá tudo documentado no vídeo de ontem, e eu esperei 2 dias para fazer esse vídeo, e mesmo assim a voz ainda não tá legal. Inclusive, eu tive que ir ao pronto-socorro ontem, na segunda, por causa disso, cara, porque o negócio tá feio. Eu até gravei uns videozinhos aí, vou botar para vocês assistirem aí. Bom, eu tô postando o vídeo aqui de amanhã, segunda-feira. E no vídeo de terça eu vou falar, provavelmente eu não vou estar com a minha voz boa ainda. E nesse vídeo eu vou citar como está a minha voz no domingo. E a minha voz no domingo está assim. Pois é, meus amigos, agora é segunda-feira, 6 horas da manhã. E eu desviei o meu caminho da academia para o pronto-socorro, que eu acho que eu acordei pior do que ontem. Bom, e voltamos aqui. E agora temos alguns remedinhos para tomar. Então, o que realmente pode acontecer caso o Trump olhe e fale, não aguento mais, vamos desligar tudo, acabou pro Brasil? Eu posso dizer que se ele fizer isso aí, realmente complicou. Vamos lá. Vou colocar aqui os tópicos. Vamos lá. Vou colocar aqui os tópicos e vou falar os tópicos e a gente vai discutindo depois. Vamos lá. O mais óbvio, claro, como eu já comentei aqui no começo do vídeo, o GPS dos celulares, dos carros, dos veículos, ele vai parar de funcionar. Por quê? Porque não tem mais sinal, simples assim. Você consegue conectar a sua televisão se você não tem sinal da internet, ou se você de repente assiste TV aberta. É o que eu acho meio difícil as pessoas assistirem TV aberta hoje, mas caso você tenha TV aberta e assista, se você não tiver o sinal, você não consegue assistir. Vai ficar ruim, vai ficar chiado, você vai ter que colocar bombril na antena, né? Palha de aço na antena. Pois é, quem é dessa época sabe como era difícil. Ou alguém vai ficar aqui na televisão, enquanto o outro tá lá em cima do telhado mexendo na antena, e um gritando pro outro, tá bom aí, aê, tá ó, então, pois é. Década de 70, 80, 90, vai saber do que eu tô falando. Além disso, máquinas agrícolas que são guiadas por GPS param de funcionar na hora. Paralelo a isso, postos de petróleo que precisam de GPS, normalmente a maioria precisa de GPS, param de funcionar na hora. Petróleo, hein? Para de funcionar na hora. Não vai ser mais possível fazer transações bancárias. Pix, TED, DOC
Você não vai conseguir mais fazer TED Docs, nem transações bancárias. Né? Mas para que fazer transação bancária? O IOF agora está mais alto? Não precisa não. Deixa quieto. Né? E quem mais? Semáforos, sinaleiros, farol, depende do lugar que você está morando. Também não vão mais funcionar. Semáforo, sinaleiro, farol, enfim, não irão mais funcionar. E tem uma coisa boa no meio de tudo isso. Boa para quem? Boa para os bandidos. Tornozeleira eletrônica não vai mais funcionar. Ou seja, se desligar tudo, o cara pode ir lá pegar o pé dele, arrancar, jogar no lixo e tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Você vê que a palavra GPS ela vai muito além de você se localizar. Ah, e aí? Para onde que eu vou? Eu viro à direita, à esquerda? Os horários, os relógios, os celulares que são atualizados automaticamente via satélite também não vão mais funcionar. Você, por mais que o Brasil tem satélite, né? O que ele não tem é esse sistema de GPS. Só para deixar claro, né? Mas mesmo assim você precisa de um sinal que venha para cá e esse sinal não vai existir mais. Ou seja, nós estamos ferrados de qualquer jeito. Aí fica essas perguntas, né? Ou seja, a economia do seu país, do meu país, ou seja, a economia do Brasil depende de outro país, porque se você pegar tudo isso que a gente falou, máquinas agrícolas que são guiadas por GPS param de funcionar, a maioria é guiada por GPS. Postos de petróleo precisam de GPS. Você começa a ver que, pô, se a máquina agrícola não consegue trabalhar, não consegue fazer a colheita, então quer dizer que eu não consigo produzir, se eu não consigo produzir, eu não consigo vender, eu não consigo exportar, eu não consigo fazer nada. Então quer dizer, como é que a gente vai comer? Porque precisa colher, da colheita vai fazer o processo para, sei lá, para ensacar, para chegar no mercado, para fazer isso, fazer aquilo, mas como que vai chegar ao mercado se também postos de petróleo precisam de GPS? Então não vai ter combustível, não vai ter comida, não vai ter nada. Tudo isso porque o Trump poderia simplesmente desligar o disjuntor. Você percebe o quanto isso é grave? Você percebe o quanto isso é grave? Enquanto ficam esses boatos, o nosso excelentíssimo presidente está falando merda por aí. Ele estava em Goiânia esses dias e ele usou a seguinte frase, ele disse o seguinte, abre aspas, nenhum gringo vai me dar ordem, fecha aspas. Será realmente que não tem ninguém lá da equipe dele, não tem nenhum filho da puta lá que vai olhar para ele e fala, meu, abaixa a bola, que você tá brigando com um cachorro grande. Abaixa a bola que não tem como você ganhar essa briga. Abaixa a bola que não tem como. Será que não tem ninguém para falar isso, velho? Abaixa a bola, velho. É como você e eu, a gente sair na rua, encontrar o Anderson Silva, por exemplo, ou o Minotauro, lutadores profissionais multicampeões aí de MMA, olhar para eles e falar, você tá olhando o quê, ô seu bosta? Quer sair na mão? É a mesma coisa. O que vai acontecer? Você não vai conseguir nem acertar um tapa no cara, você já tá no chão estendido, cheio de osso quebrado, desmaiado, ou pior, né? É a mesma coisa. O Brasil é um ser como a gente, que não sabe de nada, e os Estados Unidos é um Anderson Silva, um Minotauro da vida. Qual é a chance de você ganhar de alguém assim? Nenhuma. Tem chance, esquece, cara. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Os caras acham, né, que isso é... E cada vez que o cara se pronuncia sobre isso, é mais uma merda que sai. Puta merda. Aí fica aquela coisa, né? Por que um dos países... Por que um dos países com uma das maiores economias do mundo não cria porra de um sistema próprio? Por que não cria porra de um sistema próprio? Quer dizer, você tem que depender de tudo que acontece no seu país, você tem que depender de um outro país. A sua economia, 85% da economia do seu país depende de outro país.
Cara, mas cadê a autonomia? Cadê a soberania brasileira? Não tem. Não tem soberania. Era para ter uma soberania. Eu, sinceramente, eu acho que o Trump... Eu acho que o Trump não vai fazer isso, tá? Porque a gente importa muitas coisas para eles também, né? Aliás, eles importam muitas coisas da gente. E a gente exporta muitas coisas para eles, que é importante para eles. Então não acho que eles vão fazer isso. Mas se rolar uma guerra aí, cara, onde todo mundo é foda-se pra todo mundo, o Trump pode olhar pra cá e falar, e aí, você tá do lado de quem? Não, tô do lado da China, tô do lado da Rússia. Tá bom. Puk, acabou. Acabou-se o que era doce, como dizia minha avó. Acabou-se o que era doce, ou foi-se o que era doce, não lembro direito não. Então, quer dizer, em vez da galera aí ter humildade, entender que não, você não é soberano, era para ser na verdade, né? Se tivesse um sistema próprio, talvez a gente pudesse ter uma soberania. Mas a partir do momento em que que a sua economia depende de um outro país, você deixou de ser soberano. Você não é mais soberano. Você não é porra nenhuma, velho. Essa é a real. Você não é porra nenhuma. Enquanto você não tiver a sua autonomia, o seu sistema, você não é porra nenhuma. E é engraçado que outros países têm, né? Eu até peguei a lista aqui. Deixa eu pegar aqui a lista. Você tem o da Rússia, que chama GLONASS. Você tem o Galileu, que funciona em toda a União Europeia. Você tem o Beidou, não é Peidou, é Beidou, que é da China. Existe também o sistema da Índia. Sim, a Índia tem um sistema próprio. Olha só, que coisa boa. Que bom, né? Você sabe que a Índia passou o Brasil em saneamento básico, né? A Índia, sim. Os caras que você vê no vídeo aí que cozinha no chão, né? Que amassa a comida na mão e tá aqui e come aí. Pois é, os caras passaram o Brasil. E o Japão, que tem um sistema que chama QZSS. Você vê os países e você vê aqui que são as maiores economias do mundo, né? Você tem o Japão, a Índia, que está entre as maiores economias do mundo. E eles já fizeram isso. A Rússia também, né? E eles já fizeram tudo isso. Eles já têm o próprio GPS deles. E o Brasil não tem. Por quê? Fica essa pergunta, por quê? É difícil. Aí você pode me perguntar, mas se de repente o Trump ele pegar e baixar o disjuntor lá e cortar os fios lá e parar, será que o Brasil poderia se adaptar a isso? De repente poderia usar um outro sistema, um sistema chinês, ou, sei lá, fazer alguma coisa? Sim, talvez ele poderia até fazer alguma coisa, mas quanto tempo será que levaria para fazer isso? Quanto tempo será que levaria para mudar todo o sistema? Quanto tempo será que levaria para o Brasil fazer um novo acordo com outro país? Enfim, quanto tempo até realmente sair daqui e se adaptar ao novo sistema? Até lá a gente já se fudeu tudo já, cara. Até lá, sei lá, não, mas pode ser rápido, pode demorar uma semana. Porra, velho, uma semana sem GPS no Brasil, que é o extremo produtor do agro, que é o maior produtor agro do mundo, uma semana sem trabalhar, uma semana sem produzir? Se a gente já está num déficit de cofre público, se a gente deve todo mundo, se a gente está fudido, imagina uma semana sem vender nada. Estamos ferrados, velho. Enfim. O negócio é assim, cara, não adianta você querer brigar com um cachorro grande. Não adianta, o Brasil não tem nada, não tem peito para brigar com os Estados Unidos. Ah, mas você é isso, Eu sou realista, cara, a gente precisa acordar pra vida. O Brasil era sim para ser uma potência, mas não é porque ninguém tá nem aí, cara. O povo só pensa em putaria, em futebol e não sei o quê. E os governantes, presidente, todo mundo também tá cagando, velho. Então a gente só não é potência porque tá todo mundo cagando. Os caras estão cagando, o povo tá cagando, tá todo mundo cagando, velho. Então não adianta, velho. A gente não vai mudar. Enquanto não mudar a mente brasileira, esquece, velho. A gente não vai mudar nunca, não. Falando em mudar, caso você queira mudar a sua mente também, se tornar uma pessoa mais inteligente,
Na descrição do vídeo tem livros que você já pode adquirir. Caso você queira, dá uma olhada, ver o que você acha. Livros muito bons que eu recomendo. Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever também com o sininho ativado. Já aproveita, ó, vídeos aqui do lado para você já assistir. E eu te espero no próximo vídeo. E fui!